agora a gente tem uma entrevista muito importante com o deputado Pedro Campos, que é líder do PSB na Câmara, já está conosco aqui no nosso estúdio em Brasília. E quero te agradecer imensamente. Obrigada por estar aqui conosco, deputado. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro. Eu quem agradeço a oportunidade de conversar com as pessoas através da CNN. Quem viabilizou essa entrevista foi o Pedro Venceslau, que está de olho nesse assunto. Então, Pedro, por favor, faça você as honras da casa. Deputado, seja bem-vindo. A gente estava falando agora há pouco sobre a Tabata Amaral, deputada aqui de São Paulo do PSB, que foi a favor do requerimento para a CPMI mista do INSS, que a oposição chama de CPI do roubo dos aposentados. Não houve consenso no PSB. Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi essa conversa dentro do partido, dentro da bancada do partido na Câmara, e qual é a sua posição relativa a essa tentativa de comissão de inquérito. A bancada do PSB teve a oportunidade de dialogar sobre esse tema. E existe um consenso, sim, dentro da bancada, de que deve existir uma investigação, de que os culpados devem ser julgados e punidos, devolver o recurso que foi desviado e descontado indevidamente dos aposentados, e também que, nesse processo todo, é importante um papel do governo federal de poder acelerar esse ressarcimento, até porque não é justo com esses aposentados que eles esperem todo o trâmite da investigação para receberem o seu dinheiro de volta. Esse é o consenso que existe dentro da bancada. Agora, a forma como essa investigação deve ser conduzida, a maior parte da bancada entendeu que era necessário fortalecer a Polícia Federal, a CGU, o Tribunal de Contas da União, que já estão avançando bastante nessa questão. Tanto é que todas essas informações que nós temos hoje, que a imprensa tem também, foram a partir de investigações e de apurações, quer seja da Controladoria, da Polícia Federal e da CGU. Por isso que desse ponto de vista, boa parte da bancada, a grande maioria da bancada, 11 de 15 deputados, não assinaram a CPI e acham que o fortalecimento da Polícia Federal e a CGU é o caminho para que a gente consiga prender e conseguir tomar o dinheiro de volta para os aposentados. Eu, inclusive, fui um dos deputados que não assinei a CPI. Deputado, vou chamar de líder, porque o senhor é líder da bancada do PSB. Então, líder, de que maneira a CPMI, no caso a mista, ela poderia enfraquecer e não se somar, eventualmente, ao trabalho, enfraquecer o trabalho da CGU, da PF, do TCU, né? Porque o senhor disse, olha, a nossa decisão foi de fortalecer, meio que priorizar o trabalho, mas por que uma CPI poderia enfraquecer? E tem mais um argumento também que eu gostaria de entender, porque o governo fala bastante, olha, começou em 2019, começou no governo Bolsonaro, etc, etc. Então, por que não, né, o governo ou os governistas apoiarem essa CPMI, considerando que daí é mais um campo para os parlamentares, né? Vocês têm poderes de fazer diligências, de pedirem diligências ali. A CPMI não é um instrumento importante ou hoje é só um palco de luta política? Primeiro que a gente tem um exemplo ruim da última CPI que aconteceu, que foi a CPI do 8 de janeiro. A gente viu os bolsonaristas quebrarem tudo no dia 8 de janeiro, eles começarem pedindo uma CPI, dizendo que a esquerda não assinava e o governo não assinava porque tinha coisa do governo no meio. No final das contas, a CPI terminou indiciando as mesmas pessoas que foram indiciadas também pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. E quando esse processo foi ser iniciado, a gente viu esses mesmos bolsonaristas que pediram a CPI do 8 de janeiro votar a favor do trancamento da ação penal do Ramagem e de todas as pessoas. Então, esse teatro que é feito de dizer nós somos a favor do CPI, nós somos a favor de que todo mundo seja preso e depois vota a favor do trancamento da ação penal de Ramagem, a gente já viu esse teatro que aconteceu na questão do 8 de janeiro. Em relação a esse caso especificamente, a gente vê um escândalo de corrupção que começou num governo e continuou no governo seguinte, que era um governo de oposição. Que dentro desse processo, várias medidas foram tomadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo ex-presidente. Achar que o melhor lugar para investigar isso é dentro de uma CPI, no próprio Congresso Federal, não me parece inteligente. O que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de criar uma cortina de fumaça. E como você me perguntou, como é que isso pode atrapalhar? Você vê, por exemplo, a comunicação que foi feita pelo deputado Nicolas. Ele cita apenas duas associações e entidades, exatamente as duas que têm ligações com o PT, a CONTAG e a Sindinap. E ele reclama ali naquele vídeo dizendo
que os descontos aumentaram no governo do presidente Lula. É fato que os descontos aumentaram, mas não foi por conta dessas duas associações. Você pode checar as informações, essas duas associações cresceram mais os seus descontos durante os 2 últimos anos do governo Bolsonaro do que nos 2 primeiros anos do governo de Lula. E, ao mesmo tempo, ele omite as 5 principais entidades que foram responsáveis por esse crescimento, que foi a Conafé, que é ligada a um ruralista de Sergipe, que foi recentemente homenageado pela Alesi, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, que é do PSD. A Ambec, que é ligada ao Maurício Camisotti, que estava envolvido naquele escândalo das vendas das vacinas Covaxin para o governo Bolsonaro. A APEM, que recentemente a pessoa que era a pessoa de fachada ali, que era uma faxineira contratada pela Cecília Mota, que provavelmente é a verdadeira dona dessa entidade, estava contratada na prefeitura de Caruaru, em Pernambuco, que o prefeito à época era do PSDB. A outra, que é a CBPA, era presidida por uma pessoa que foi candidata a deputado federal pelo Republicanos, no Rio Grande do Norte, e a Unaspub, né, que foi a outra também, que é entre as 5 que mais cresceram agora no governo Lula, tem ligação com aquele tal careca do INSS, que é a pessoa central dentro desse escândalo, que doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, que foi ministro do governo passado do PL. Então a gente vê que é uma questão tão grande de envolvimento político. Eu não estou dizendo aqui que nenhum desses é culpado antes de ser investigado, antes de ser julgado, e também não estou dizendo que esses partidos têm relação direta com o que os seus filiados ou com as pessoas relacionadas fizeram. Mas o fato é que é um envolvimento tão grande do ponto de vista político que eu acho que o trabalho da Polícia Federal é muito mais benéfico para a gente encontrar a verdade do que ficar focando em fazer um discurso de um jogar no colo de Lula e o outro jogar no colo de Bolsonaro. Uhum. Deputado, interessante o senhor ter citado o seu colega de parlamento, Nicolas Ferreira, porque, de fato, o vídeo dele, mais uma vez, consegue fazer um estrago na imagem do governo e ter uma repercussão que toda a mobilização, que sempre ocorre depois da parte do governo Lula, não consegue ter o mesmo efeito. E queria já trazer esse assunto, e bom que o senhor já mencionou, porque tanto o senhor quanto o seu irmão, o prefeito João Campos, do Recife, são vistos como cases de boa comunicação por meio das redes sociais. No que o governo Lula está falhando no enfrentamento deste debate sobre o INSS nas redes sociais e, de novo, levou uma goleada de visualizações e de impacto com um vídeo protagonizado pelo deputado Nicolas Ferreira? Eu acho que o foco do governo Lula deve ser o que está sendo feito, que é se comunicar com aquelas pessoas que foram lesadas. Hoje, por exemplo, através de notificações do aplicativo Meu INSS, a gente vê milhões de aposentados que estão recebendo as informações que são importantes para ele. Eles precisam saber quem teve desconto e quem não teve desconto. E aqueles que tiveram desconto precisam entrar em contato com o INSS para dizer se aquele desconto foi autorizado ou se foi um desconto ilegal. É isso que tem que ser o foco da comunicação do governo. Agora, a oposição, sim, tem que gastar o tempo dela criando narrativas e tentando transformar um problema que estava ali dentro do INSS, desde o governo Bolsonaro, que a maior parte dessas associações foram autorizadas a realizar descontos nos aposentados pelo INSS do tempo de Bolsonaro, e tentar criar isso como uma crise dentro do governo. E essa questão da comunicação, a gente entende que o mais importante do governo é chegar na vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. A comunicação é uma parte disso. A gente não quer um governo que só fale, que só faça discurso ou que ocupe esse papel que muitas vezes acaba sendo da oposição. A gente quer um governo de entregas e, nesse caso, eu acredito que o governo está acertadamente focando em se comunicar com as pessoas que foram lesadas por esse crime que foi cometido e correr para poder devolver esse recurso. Eu acho que essa deve ser a prioridade do governo. Convidar aqui para participar da nossa conversa também nossa analista de política, Larissa Rodrigues, que vai se juntar a nós. Pode fazer sua pergunta, Larissa, bem-vinda. Tudo bem, deputado? Que bom falar com o senhor novamente. Deputado, o senhor falava sobre a comunicação do governo Lula, da imagem que precisa passar, mas agora eu pergunto, até fazendo uma ligação com o que a gente falava da CPMI. Qual que é a imagem que passa do partido do vice-presidente tendo assinaturas dentro desse requerimento pedindo a instalação da CPI? E não foi uma assinatura, foram 6, né, até a última conta que a gente teve. Eu entendo que o que o senhor fala de dar até uma liberdade, o caso da Tabata, mas se a determinação do Palácio do Planalto é para não ter
essa CPI e vem uma assinatura do partido, não apenas da base do governo, mas do vice-presidente, não acaba ficando um pouco dúbia essa imagem de como está o PSB junto com o PT, junto com o governo federal? Larissa, eu acredito que não tenha dubiedade. Como eu disse, existe um consenso que é do governo e que é do PSB de que deve existir uma investigação séria, que essa investigação deve apontar para aquelas pessoas que foram responsáveis por esse crime e conseguir, inclusive, recuperar esse dinheiro. Inclusive, o próprio governo federal já fez o bloqueio dos bens daquelas associações e de entidades. Isso é um consenso. Agora, dentro da bancada do PSB, existe deputado que acredita que o trabalho da Polícia Federal e da CGU tem que ser fortalecido e existem 4 deputados que entenderam que uma CPMI poderia ser esse instrumento. Eu não vejo isso como, de maneira nenhuma, um estremecimento ou uma questão relacionada ao governo, até porque, como foi dito aqui desde o começo, essa não é uma questão, uma investigação deste governo. A gente vê um problema que começou em governos anteriores, que se esticou dentro desse governo e que vai acabar dentro desse governo. Acredito que principalmente pela força da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, e se existir essa CPMI, que a gente possa fazer uma discussão séria dentro dessa CPMI também, porque ninguém tem medo de discutir essas questões. Nós conversamos aqui com o deputado Pedro Campos, de Pernambuco, líder do PSB na Câmara, que gentilmente veio aos nossos estúdios em Brasília. Deputado, muito obrigado por poder participar conosco, falar de forma franca aqui a respeito dessa situação. Um bom resto de semana para o senhor. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Obrigado também, Pedro Venceslau, por ter nos ajudado aqui na viabilização da entrevista.